Código de ética. Exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência e enfermagem da população. Preâmbulo. A enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas, que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviços à pessoa, família e coletividade, no seu contexto e circunstâncias de vida. Princípios fundamentais. A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade. O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. Novo Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem. Tem 5 capítulos. Capítulo 1, dos direitos. Capítulo 2, dos deveres. Capítulo 3, das proibições. Capítulo 4, das infrações e penalidades. E capítulo 5, da aplicação das penalidades. Agora vamos ver em quem se aplica os artigos dessa resolução. Quem deve obedecer o novo Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem? São os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, obstetrizes e parteiras. E também esse código se aplica aos atendentes de enfermagem. Os símbolos da enfermagem existem desde o século XIX, mas foi apenas em 1999 que o COFEN os estabeleceu oficialmente, segundo a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, Resolução COFEN 218/1999. Os símbolos atribuídos à enfermagem são a lâmpada, a cobra mais cruz, seringa e a cor verde. Os seus significados são: a lâmpada é o símbolo é inspirado em Florence Nightingale, é a primeira enfermeira moderna que serviu como enfermeira na Guerra da Crimeia, onde ela andava nas noites cuidando dos enfermos, sempre segurando uma lâmpada. Essa lâmpada é muito parecida com a lâmpada do Aladim. É uma luz alimentada por óleo e nela contém uma chama acesa. Foi atribuída a este item a simbologia do ambiente de enfermagem e o caminho para a saúde. A cobra, que é magia e alquimia. A ideia é representar o renascimento das pessoas que necessitam de cuidados, bem como a cura. Cobra e cruz juntos, a cruz na cor vermelha, sendo indicativo nas questões relativas à saúde. Como símbolo da enfermagem, ela é representada juntamente com a cobra e indica a ciência. Tanto o técnico quanto o auxiliar de enfermagem também devem ser considerados profissionais desta ciência. O símbolo que remete para eles é muito parecido com a da enfermagem. A única diferença é que não se colocam a cruz e a cobra. No lugar desses dois itens, tem-se a seringa. Destaca-se que a lâmpada a óleo ou lamparina permanece com a sua representatividade nesse símbolo. Seringa. Para este item foi dada a atribuição de representar os técnicos utilizados em enfermagem. A cor da enfermagem é o verde, que representa a cura, a saúde e a tranquilidade. A pedra símbolo da enfermagem é a esmeralda, que juntamente é a sua cor verde. Verde esmeralda, mais precisamente, representa o símbolo da enfermagem. Juramento. O juramento hipocrático é um texto milenar no qual se acredita que tenha sido escrito por Hipócrates. Esse juramento passou com o decorrer dos anos diversas adaptações para a realidade mundial. Foi elaborado o juramento original em que é instituída a importância de valores como sigilo, consciência, dignidade, nobreza, honra, humildade e respeito pela vida humana. Esse ato é solene de grande importância para os futuros profissionais, pois assumem publicamente o compromisso de prestigiar a profissão e exercê-la com dignidade e respeito ao ser humano. Novo juramento. Juro dedicar minha vida profissional e serviço da humanidade, respeitando a dignidade e os direitos da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e dedicação, guardando sem desfalecer os segredos que me foram confiados. O novo juramento foi regulamentado pelo Conselho de Enfermagem em 1999.
trabalho a respeito do Código de Ética de Enfermagem com enfoque nas relações profissionais e sigilo profissional. O Código de Ética reúne normas, princípios, direitos e deveres dos profissionais de enfermagem. Artigo 1º. Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. Artigo 2º. Relacionado com a questão profissional, que dão sustentação à sua prática profissional. Artigo 3º. Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade. Artigo 4º. Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão por meio do Conselho Regional de Enfermagem. Responsabilidades e deveres. Artigo 5º. Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Artigo 6º. Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. Artigo 7. Comunicar ao COREM e aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional. Artigo 8. Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas de organizações da categoria ou instituições. Artigo 9. Praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais. Sigilo profissional. Direitos. Artigo 81. Diz que o profissional de enfermagem deve abster-se de revelar informações confidenciais que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam abrigadas ao sigilo. Responsabilidades e deveres. Artigo 82. O profissional de enfermagem deve manter segredo sobre o fato sigiloso que tenha conhecimento em razão da sua atividade profissional, exceto em casos previstos por lei, ordem judicial ou com consentimento escrito da pessoa envolvida ou do seu representante legal. Parágrafo 1. Permanece o dever, mesmo quando o fato seja de conhecimento público ou em caso de falecimento da pessoa envolvida. Parágrafo 2. Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário para a prestação de assistência. Parágrafo 3. O profissional de enfermagem intimado como testemunha deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar seu impedimento de revelar o segredo. Parágrafo 4. O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por seus pais ou responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento e exceto em casos de riscos para o menor. Artigo 83. Orientar na condição de enfermeiro a equipe sob sua responsabilidade, sobre o dever do sigilo profissional. Proibições. Artigo 84. Franquear o acesso a informações e documentos para pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação da assistência, exceto nos casos previstos na legislação vigente ou por ordem judicial. Artigo 85. Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos, de forma que os envolvidos possam ser identificados.
Olá, pessoal. Meu nome é Carmela e nosso trabalho é sobre infrações e penalidades. Artigo 112. A caracterização das infrações éticas e disciplinares e a aplicação das respectivas penalidades regem-se por este Código, sem prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais. Ou seja, a ação ética é todo ato cometido pelo profissional que atente contra os princípios éticos, descumpra os deveres do ofício e pratique condutas inadequadas. Artigo 113. Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou inobservância a disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. No artigo 113, então, considera-se infração ética a ação, o ato, a omissão, ver o ato acontecendo e omitir, e a conivência. Eu estou vendo e não estou fazendo nada, estou conivendo para o ato acontecer, que implique em desobediência e inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Artigo 114. Considera-se infração disciplinar a inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, ou seja, infração disciplinar a falta de observação das normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem. 15. Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para sua prática ou dela obtiver benefícios quando cometida por outrem. Vai responder pela infração quem cometer o ato ou estiver conivente de forma indireta para receber benefícios. 116. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos do dano e de suas consequências. Então, fala sobre a gravidade dos fatos. Eles vão analisar o fato, ver a gravidade, quais os danos e suas consequências. 17. A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo Ético das Autarquias Profissionais de Enfermagem. Ou seja, logo após os fatos serem analisados, terá que ser instaurado um processo para apurar a infração. E este processo terá total base nas autarquias profissionais de enfermagem. Oi, gente, eu sou a Agatha e vim apresentar minha parte no trabalho. Por função do Covid, o grupo não pôde se reunir, então usei minha vizinha. Espero que vocês gostem. A advertência verbal é basicamente uma bronca, um xingamento no profissional da saúde num canto restrito, com registro no prontuário e com mais 2 testemunhas presentes. Na multa, é obrigado que o profissional pague de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da sua categoria profissional. No caso do enfermeiro, é quase R$ 450 e do técnico de enfermagem é quase R$ 310. A censura é uma advertência que é divulgada pelo Corém e pelo COFEM e também em jornais mais famosos. Suspensão é quando o profissional é proibido de exercer a profissão por um período inferior a 29 dias. E também é divulgado pelo Corém, pelo COFEM, pelos jornais e comunicado aos órgãos empregadores. A cassação é a perda do direito de exercer a profissão, no caso a enfermagem, e também é divulgada nos jornais Corém e COFEM. E para quem quiser dar uma olhadinha no artigo direitinho e conferir os parágrafos, eu vou deixar aqui no final. Código de Ética, Infrações e Penalidades. Artigo 119. As penalidades referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional são da alçada do Conselho Regional de Enfermagem. Serão registradas no prontuário do profissional de enfermagem. A pena de cassação do direito ao exercício profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem, conforme o disposto no artigo 18, parágrafo 1º da Lei nº 5.905/73. Parágrafo único. Na situação em que o processo tiver origem no Conselho Federal de Enfermagem, terá como instância superior a Assembleia dos Delegados Regionais. Artigo 120. Para a graduação da penalidade e respectiva imposição, considera-se 1. A maior ou menor gravidade da infração. 2. As circunstâncias agravantes e atenuantes da infração. 3. O dano causado e suas consequências. 4. Os antecedentes do infrator.
Artigo 121. As infrações serão consideradas leves, graves ou gravíssimas segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso. Primeiro, as leves são as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa. Segundo, graves são as que provocam perigo de vida em qualquer pessoa ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros. Terceira, gravíssimas são as que provocam morte, deformidade, perda ou inutilização de membro, sentido, função ou ainda dano moral. Meu nome é Lucas. Vou apresentar alguns artigos das infrações e penalidades. Artigo 122. São consideradas circunstâncias menos agravantes ou atenuantes. Ter o infrator procurado após a infração diminui ou evita consequências dos seus atos. Ter bons históricos profissionais, realizar atos forçados ou sob intimidação, realizar emprego real de força física, ter confessado espontaneamente ou por vontade própria a infração. Artigo 123. Ser reincidente, repetir o mesmo erro, causar danos irreparáveis, cometer infrações dolosamente, mentir, ser trapaceiro, cometer a infração por motivo fútil, imoral, vergonhoso, facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração, omitindo a gravidade do ato, aproveitar-se da fragilidade da vítima, fazendo com que a mesma acabe não registrando seu ato, cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever, cometendo desvio de função, de cargo, ter maus antecedentes e históricos profissionais. Olá, meu nome é Elisa e hoje eu venho falar um pouco das infrações e penalidades e a aplicação das penalidades. As penalidades são divididas em infrações que podem ser leves, graves ou gravíssimas. São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade, ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições. São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em qualquer pessoa, ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros. São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem morte, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido, função ou ainda dano moral irremediável em qualquer pessoa. São consideradas circunstâncias atenuantes aquelas que de uma certa forma poderiam suavizar a infração, o infrator ter procurado logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências dos seus atos, ter bons antecedentes profissionais, realizar atos sob coação ou intimidação, realizar atos sobre emprego real da força física e ter confessado espontaneamente a autoria da infração. São consideradas circunstâncias agravantes aquelas que de uma certa forma poderiam agravar ou piorar a infração. O infrator ser reincidente, ele já ter cometido esse erro e vem cometendo ele novamente, ter causado danos irreparáveis, cometer a infração dolosamente, ele sabendo que aquilo é errado e mesmo assim ele vem cometendo novamente o erro sem se importar com ninguém, cometer a infração por motivos fúteis ou torpes, facilitar ou assegurar a execução, ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração, aproveitar-se da fragilidade da vítima,
cometer a infração de abuso de autoridade ou a violação do dever inerente do cargo ou função e ter mal antecedentes profissionais. A aplicação das penalidades, de acordo com o artigo 124, somente poderão ser aplicadas cumulativamente quando houver infração a mais de um artigo. As penalidades podem ser aplicadas por pena de advertência verbal, que consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de testemunhas. Ela é aplicada nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos do 5º ao 7º, do 12 ao 14, 24 ao 27, 30, 32, 34, 35, do 38 ao 40, do 49 ao 55, 57, 69 ao 71, 74, 78, do 82 ao 85, 89 ao 95, do 98 ao 102, 105, 106 e do 108 ao 111 deste Código, por pena de multa, que consiste na obrigatoriedade do pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento. Ela é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos do 5º ao 9º, 12, 13, 15, 16, 19, do 24 ao 26, 28 ao 35, do 38 ao 43, do 48 ao 51, o 53, do 56 ao 59, do 72 ao 80, o 82, 84, 85, 90, 94, 96, do 97 ao 102, 105, 107, 108, 110 e 111. Artigo 127. A pena de censura é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos demais artigos. A pena de censura aplica-se ao profissional da enfermagem, que deve sempre ser cauteloso e buscar cumprir com seus deveres éticos, sabendo que jamais podem ser entregues informações inválidas sobre seus colegas ou seu serviço prestado. Artigo 128. A pena de suspensão do exercício profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos demais artigos. O artigo 128 fala sobre a suspensão do exercício profissional. O profissional deve ser justo, ou seja, honesto com seu dever, prestando assistência à sua comunidade e aos demais, sem lesar outras pessoas de seu âmbito profissional. Artigo 129. A pena de cassação do direito ao exercício profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos demais artigos. No artigo 129, falamos da cassação do direito ao exercício do profissional. O profissional não deve praticar crime ou qualquer outro ato ilegal. Como nos demais artigos, o profissional deve ser capacitado e entendedor das leis que regem os seus serviços prestados à comunidade. Boa noite, turma. Eu faço parte do grupo 4. Eu sou a Larissa Morales. E quem faz parte do meu grupo é a Josiane, a Raquel, o Gabriel e o Leonardo. E a gente vai falar hoje um pouco sobre o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem. O que é o COFEN? Bom, o COFEN e os CORENs, eles foram criados em 12 de julho de 1973 e juntos eles formam um sistema dos Conselhos Federais e Conselhos Regionais. É filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros de Genebra e é responsável por fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, assim zelando pela qualidade dos serviços prestados e pelo cumprimento da lei do exercício profissional de enfermagem. Essa daqui, como vocês podem ver, é a sede do COFEN e ela é localizada em Brasília, no Distrito Federal. E quais são as principais atividades do COFEN? Bom, a primeira é normatizar e expedir instruções para a uniformidade de procedimentos e bom funcionamento dos conselhos regionais, apreciar em grau de recurso as decisões dos CORENs, aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentária da autarquia
remetendo-as aos órgãos competentes e promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional. A importância do COFEN. Como órgão técnico, o COFEN tem um papel importante no dimensionamento de pessoal de enfermagem e das demais normativas técnicas de funcionamento do serviço de enfermagem. O COFEN tem ainda importantes funções administrativas, zelando pela uniformidade dos procedimentos e bom funcionamento dos conselhos regionais e esclarecendo suas dúvidas. O COFEN reconhece a valorização dos profissionais de enfermagem, tendo reflexos na qualidade do atendimento prestado. Por isso, como órgão de regulamentação, o COFEN apoia importantes reivindicações da categoria, como piso salarial e jornada de trabalho de 30 horas. Bom, o COFEN tem 3 componentes de planejamento estratégico. A primeira é a missão, que exerce a função orientadora e delimitada da ação organizacional dentro de um período de tempo. Normalmente é longo, em que ficam comprometidos valores, crenças, expectativas e recursos. O segundo é a visão, que serve para identificar as aspirações da instituição, criando um clima de envolvimento e comprometimento com o seu futuro. E o terceiro são os valores, que são os 8 pilares que sustentam a instituição e as ações de seus integrantes. A primeira é a economicidade, que é a promoção de resultados esperados por meio da união da qualidade e menor custo na prestação do serviço ou no trato com os bens públicos. O segundo é a efetividade, que é realizar a coisa certa para transformar a situação existente. O terceiro é a eficácia, que é a capacidade de fazer aquilo que é preciso, que é certo para se alcançar determinado objetivo, escolhendo os melhores meios. O quarto é a eficiência, que envolve a forma com que um processo ou atividade é feita, utilizando produtivamente os recursos. O quinto é a impessoalidade, que são atos que devem ter como finalidade o interesse público. O sexto é a legalidade, que é aquilo que é permitido por lei, de acordo com os meios e formas que por ela estabelecidos e segundo os interesses públicos. O sétimo é a moralidade, que é o conjunto de regras de conduta que disciplinam o comportamento dos entes públicos. E o oitavo, que é a transparência, que é o princípio da publicidade, de obrigação de levar ao conhecimento de todos os seus atos, contratos ou instrumentos jurídicos como um todo, dando a possibilidade de qualquer pessoa questionar e controlar a atividade administrativa da instituição que representa o interesse público. O COFEN e os conselhos regionais são responsáveis perante o poder público pelo efetivo atendimento de seus objetivos legais e da classe da enfermagem, sendo o plenário do COFEN o órgão deliberativo e soberano do sistema, representado pelos conselhos federais. Veremos algumas das legislações de maior relevância para a classe da enfermagem e seus conceitos. Lei é uma norma ou conjunto de normas jurídicas criadas através dos processos próprios do ato normativo e estabelecidas pelas autoridades competentes para o efeito. Dentre as principais leis da enfermagem, podemos citar a Lei 2604, de 17 de setembro de 55 do COFEN, que regula o exercício da enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições da referida lei, conferindo aos profissionais portadores de diplomas expedidos por escolas credenciadas ou reconhecidas pelo governo federal ao livre exercício da profissão, que definiu as categorias que poderiam exercer a enfermagem no país e revogou diversos dispositivos que tratavam de categorias que seriam posteriormente extintas, mas existiram por muito tempo como grupos residuais da enfermagem, tais como os enfermeiros práticos ou práticos de enfermagem, os enfermeiros assistentes, enfermeiro militar, atendentes, entre outras inúmeras denominações. A Lei 7.498, de 26 de junho de 86, também do COFEN, dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. Dentre elas, inclui como profissional regulamentado o técnico em enfermagem e inclui na categoria de auxiliar de enfermagem os enfermeiros práticos ou práticos de enfermagem devidamente diplomados e define as especificidades de cada categoria.
A Lei 8080, de 19 de setembro de 90, da Presidência da República, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Determina que a saúde é um direito fundamental do ser humano e é de dever do Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício através da formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Já a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, também da Presidência da República, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, através da participação nos conselhos de saúde, de caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais da saúde e usuários, que atuarão na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente em cada esfera do governo, e da Conferência de Saúde, que será realizada a cada 4 anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. Decreto é uma ordem emanada que determina o cumprimento de uma resolução. O Decreto 2956, de 10 de agosto de 1938, institui o Dia do Enfermeiro como dia 12 de maio, devendo nesta data serem prestadas homenagens especiais à memória de Ana Nery em todos os hospitais e escolas de enfermagem do país. Já o Decreto 94.406, de 30 de março de 87, regulamenta a Lei 7.498, de 25 de junho de 86, que dispõe sobre o exercício da enfermagem e da outras providências, graus de habilitação do enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteiro e obstetriz, inclusão da enfermagem no planejamento e programação das instituições de saúde e inclusão da prescrição de assistência de enfermagem como parte integrante do programa de enfermagem. O Decreto 48.202, de 12 de maio de 60, institui a Semana da Enfermagem, celebrada anualmente de 12 a 20 de maio, datas nas quais ocorreram, respectivamente, em 1820 e 1880, o nascimento de Florence Nightingale e o falecimento de Ana Nery. Resolução é norma jurídica destinada a disciplinar assuntos do interesse interno da instituição, no caso, do Sistema COFEM Conselhos Regionais. Dentre as principais resoluções do COFEM, podemos citar a Resolução 358 de 2009, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem, que deve ser realizado pelos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem naquilo que lhes couber, de modo deliberado e sistemático, coleta de dados ou histórico de enfermagem, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação de enfermagem, que deverá ser implementado em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorra o cuidado profissional de enfermagem. Todos os dados constantes do processo de enfermagem devem ser registrados formalmente. A Resolução 311 do COFEM foi revogada pela Resolução 564 de 2017 e aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Dentre outros tipos de legislação do COFEM, temos anexos, decisões, despachos, nota técnica do setor de inscrição de registro e cadastro, ordens de serviço, pareceres e pareceres normativos, portarias, projetos de leis de interesse da enfermagem e regulamentações que podem ser acessadas no site do COFEM, na aba de legislação. A título de informação, temos aqui a foto da nova gestão COFEM 2021-2024, que tomou posse em 23 de abril de 2021. Nesse slide, podemos verificar a presidente Betânia Maria Pereira dos Santos e a relação dos conselheiros efetivos da gestão 2021-2024 da diretoria e plenário do COFEM. Então, como denunciar irregularidades na enfermagem? De acordo com o COFEM, a denúncia ética disciplinar contra profissionais de enfermagem deve ser elaborada com base na Resolução COFEM 370 de 2010,
sendo apresentada por escrito ou, quando verbal, reduzida a termo por servidor ou conselheiro. É importante encaminhar juntamente com a denúncia nome de testemunhas, documentos que comprovem os fatos. Lembramos que a denúncia é irretratável e irrenunciável, salvo em caso de conciliação, nos termos da legislação vigente. E o que é o selo e certificação da qualidade COFEM? Pois bem, o Programa Nacional da Qualidade, que instituiu o selo e a certificação da qualidade do sistema COFEM, foi criado pela Resolução COFEM 520, em 2016, pela plenária do mesmo, em atenção às recomendações da Organização Mundial da Saúde, no estabelecimento de iniciativas em prol da segurança do paciente. As políticas de apoio do COFEM em estimular iniciativas de programas da qualidade que contribuam com assistência segura e eficaz, minimizando com isso os riscos inerentes ao exercício profissional. E, claro, estimulando o desenvolvimento de iniciativas voltadas para a excelência da qualidade na assistência de enfermagem no Brasil. E sim, é totalmente gratuito. Então, gostaram de aprender um pouco mais sobre o COFEM e a importância dele para a nossa classe e para as instituições? Caso ainda tenha alguma dúvida, não deixem de acessar o site do COFEM, www.cofem.gov.br, ou as demais referências que deixamos aqui no slide. Agradecemos a todos por assistir ao nosso trabalho. Seminário Digital Corém. Curso Técnico em Enfermagem, turma número 28, nome: Brenda Andrade Pereira, Cássia de Lima Taborda, Karina Cedrez da Silva, Cauane Domingues Fernandes, Natália Borges de Ávila. Corém, Conselho Regional de Enfermagem. Corém. O Conselho Regional de Enfermagem, Corém, é um órgão de fiscalização profissional que tem como objetivos básicos fiscalizar o cumprimento da lei do exercício profissional, Lei número 7.498/86, zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam, bem como pelo acatamento do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. O Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, e os CORENs, Conselhos Regionais de Enfermagem, foram criados em 1973 pela Lei número 5.905, de 12 de julho. Suas atribuições principais são o registro e a fiscalização de seus inscritos. Características do COREN. De acordo com o artigo 15 da Lei nº 5.905/73, que dispôs sobre a criação dos Conselhos Regionais de Enfermagem, compete aos CORENs, responsável por impor as penalidades a respeito da ética do profissional da enfermagem, fazer executar instruções e provimentos do Conselho Federal, manter o registro dos profissionais com o exercício na respectiva jurisdição, fixar o valor da anuidade, apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal até o dia 28 de fevereiro de cada ano, publicar relatórios anuais de seus trabalhos e relação dos profissionais registrados, zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam, expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual terá fé pública em todo o território nacional e servirá de documento de identidade. Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Conselho Federal. Elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno, e submetê-los à aprovação do Conselho Federal. Eleger sua diretoria e seus delegados eleitores ao Conselho Federal, exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas por esta lei ou pelo Conselho Federal,
Propor ao Conselho Federal medidas visando a melhoria do exercício profissional. São o sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais de Enfermagem foi criado pela Lei nº 5.905/73, constituindo-se em uma autarquia federal que tem como funções normatizar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, incluindo o papel do Tribunal Ético. Por que o COREM é importante? O COREM é importante nos simples fatores. O COREM registra e fiscaliza os inscritos, é responsável pela ética, disciplina e fiscaliza o exercício profissional, assim como propor melhoria no exercício profissional. Para exercer a profissão, é obrigatório estar com a carteira do COREM em mãos. As obrigações do profissional de enfermagem: inscrever-se no Conselho Regional de Enfermagem, em cuja jurisdição exerça suas atividades. Conhecer as atividades desenvolvidas pelo COREM, efetuar os pagamentos das anuidades e as demais obrigações financeiras, votar para a composição do plenário, manter atualizado seu endereço, solicitar transferência em caso de mudança de estado, solicitar cancelamento de inscrição quando encerrar as atividades profissionais por qualquer motivo, atender a toda a convocação do COREM, comunicar ao COREM os casos de infrações éticas, cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos da profissão, facilitar a fiscalização do exercício profissional. Como funciona internamente o COREM? O COREM conta com um grupo de funcionários que exerce suas atividades operacionais, que são: segue exemplo da unidade do COREM, Distrito Federal: unidade de fiscalização, unidade de inscrição, registro e cadastro, unidade administrativa, unidade financeira, unidade de secretaria e expediente, assessoria jurídica. A unidade de fiscalização é composta por fiscais e enfermeiros que atuam em toda a região do Distrito Federal. Hoje vamos apresentar o trabalho sobre a ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem. É dividida entre a Associação Brasileira de Enfermagem a nível nacional e temos representações da ABEM em cada estado federativo. É uma entidade de classe sem fins lucrativos. Ela assume responsabilidade de contribuir efetivamente para o desenvolvimento do ensino e do exército da enfermagem e para o aprimoramento individual de seus membros. Tem uma representação histórica na enfermagem, porque foi fundada pelas primeiras enfermeiras diplomadas brasileiras. Ela tem um cunho social de demonstrar para a população quem somos, tem condição política para desenvolver algumas atividades de teor científico e de caráter cultural. Representa o coletivo da enfermagem nos fóruns, promovendo o crescimento social. Tudo que a ABEM pode fazer por seus associados depende do trabalho e organização das categorias da enfermagem. ABEM, Leis e Decretos. Lei de número 7.496 de 1986 aborda a importância da enfermagem, quem são os enfermeiros e as regras de legalização, ou seja, a lei determina a legalização do profissional de enfermagem nas respectivas áreas, sendo elas obstetriz ou obstétrica de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Agora eu vou falar alguns artigos de leis da Constituição. Artigo número 1. É livre o exercício da enfermagem em todo o território brasileiro,
Artigo número 2. A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem. Ou seja, as pessoas só podem exercer a profissão se tiverem faculdade ou curso e autorização, que é uma carteirinha chamada carteirinha do Corém. Só podem exercer a profissão se for nesses quesitos, se tiverem autorização legalmente. Trouxe também algumas imagens. Essas são as acadêmicas Lourdes e Marieta Quinta. Essa foto foi tirada em 1969. Trouxe também algumas imagens. Essas são as acadêmicas Lourdes e Marieta Quinta. Essa foto foi tirada em 1969. Essa foto é quando tiveram um encontro, os enfermeiros tiveram um encontro com o governador Hildo Meneghetti. Foi tirada em 1956. Essa foto foi quando a ABEM completou 50 anos e eles fizeram uma comemoração. Essa foto aqui, para finalizar, é uma foto antiga da ABEM, é um tipo de medalha que eles tiraram e é bem antiga, como vocês podem ver. A ABEM e suas características tem a finalidade de promover o desenvolvimento técnico e científico-cultural e político dos profissionais de enfermagem no nosso país. Ele pauta em princípios éticos, ele integra-se aos processos sociais, ele tem como característica congregar enfermeiros e técnicos de enfermagem, ele promove o crescimento social, político e científico da profissão. O ABEM pode fazer por seus associados dependente do trabalho. Ele traz a união, organização das categorias de enfermagem. Resolução da ABEM tem como eixos a defesa da educação em enfermagem, da pesquisa científica, do trabalho da enfermagem como prática social essencial à assistência e à saúde. A organização é o funcionamento dos serviços de saúde. Importância da ABEM. A ABEM desenvolve ação de representação profissional, compõe lutas em defesa da profissão, promove debates sobre questões de relevância para a saúde e para a enfermagem.